Oi gente, estamos de volta e esse é o vídeo mais importante do ano, é o vídeo de retrospectiva 2019, vamos relembrar o que a gente leu. Eu vou revelar para vocês qual foi a minha maior surpresa, a minha maior decepção, o meu livro favorito. E assim a gente escreve mais um capítulo na história desse canal que tem a meta ousada de chegar a 1001 leituras. Nesse ano nós batemos 25% da meta, chegamos na verdade a 56 resenhas e eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho mais esse ano da minha jornada. Vocês viram, né? Até mudei a direção da câmera, o enquadramento, porque eu queria que vocês vissem atrás de mim, porque impressiona, né? Esse monte de livro, assim, todos juntos. Até eu me espanto, sempre formo umas pilhas enormes. E olha que esse foi o ano que eu li menos livros na história deste canal. Vamos lá, alguns números rápidos. Nesse ano foram 45 leituras e resenhas. Nem todos os livros que eu li ao longo desse ano eu transformei em resenhas, porque alguns eu parei na metade, eu não gostei, eu preferi largar pela metade, eu não tenho problema nenhum de fazer isso. Prefiro largar um livro ruim pela metade do que ter que fazer um vídeo depois detonando o livro. Eu acho que o meu tempo é precioso para ficar lendo livro ruim. Então, esses foram os livros que, de fato, eu li e trouxe resenha para vocês. Eu adicionei também os 4 livros do meu clube do livro, que não foram resenhados neste ano de 2019, porém eu precisei estudá-los, eu precisei relembrá-los, afinal de contas eu fiz e vou fazer ainda nesse mês a última reunião mensal com os assinantes, é através de uma live aqui no YouTube. Então, né, aproveitando, né, já que estamos fazendo uma retrospectiva de 2019, o lançamento do meu clube do livro foi um dos eventos mais importantes desse ano, que mais tem me enchido de orgulho, e eu quero agradecer a todos vocês e avisar os assinantes que em janeiro vai ter uma distopia, nossa primeira distopia, vai ser muito legal, um daqueles livros assim pra explodir a cabeça. Eu tô muito ansiosa pra ver se vocês vão gostar do livro e também do brinde exclusivo que foi feito especialmente pra gente, que faz parte do nosso clube. E bom, foram 45 livros resenhados. Esses livros estão divididos em 16 nacionalidades diferentes. A maior parte deles, né, a nacionalidade que mais apareceu foram os livros brasileiros. No total, 15 livros. Depois, livros norte-americanos, né, dos Estados Unidos. Em seguida, livros ingleses e depois 3 italianos, 2 australianos, 2 franceses, 2 espanhóis. E aí nós temos um de cada. Um da Índia, um do México, um de Israel, um do Japão, Coreia, China, Singapura, Colômbia e Rússia. É uma das minhas preocupações nesse canal, sempre foi trazer o máximo de diversidade possível, e eu acho que em nenhum outro ano eu consegui dar uma volta assim tão completa no mundo. Outro fato interessante, a divisão por sexo do autor. Foram 27 livros escritos por escritores homens, 17 por autoras mulheres e um livro escrito por uma dupla de um homem com uma mulher, que por sinal são um casal, o Fabien Wellman e a Kerascoët é o nome de uma cartunista francesa que escreveram o único livro em HQ que eu li em 2019. Apesar de eu ter recebido muitos HQs, o único que eu consegui resenhar foi esse. Eu li alguns outros também, não vou dizer que não. Eu li A Luz que Fenece e eu li Jane, 2 HQs da editora Pipoca e Nanquim. Mas são esses 2 exemplos de livros que eu li, mas não achei que eram tão bons assim para merecer uma resenha. É diferente do Aurora, que foi publicada pela editora Darkside. Esse sim, nossa, livrão mesmo, mudou meu conceito em histórias em quadrinhos. Depois de fazer toda essa introdução, a gente vai começar a distribuição dos nossos tradicionais troféus literários, em várias categorias. Vou relembrar para vocês quais são as categorias do nosso vídeo de melhores do ano. Em primeiro lugar, o troféu Lançamento 2019. Esse troféu eu vou dar para um livro que foi lançado em 2019 aqui no Brasil. Também eu vou dar o troféu Surpresa Literária para aquele livro que mais me surpreendeu, que eu não tinha expectativa nenhuma e foi um grande presente. O tradicional troféu Soco no Estômago para aquele livro que mais me deu falta de ar, de tão intenso, de tão pesado e de tão marcante. Também o tradicional troféu Eternidade Literária para o livro que eu demorei mais tempo para ler em 2019. Daí o troféu Decepção, que foi, né, o contrário do troféu Surpresa, o livro que eu tava com uma grande expectativa e ele me decepcionou. Aí o troféu Livro Cabeça,
para o livro mais cabeçudo, mais difícil de entender. E por fim, coroando todos esses livros e todos esses prêmios, o melhor livro de 2019, o meu livro favorito, que entrou tanto para minha vida que recebe o troféu Livro da Vida, porque ele vai entrar para a história da minha vida. Outra dica que eu quero dar para vocês é que se vocês têm curiosidade de saber quais foram os livros mais vendidos, veja bem que todos os livros que eu estou mostrando aqui atrás de mim não tem nada a ver com sucesso de vendas, tem a ver com o meu gosto pessoal e com a minha experiência particular de leitura. Agora, se você quiser saber quais foram os livros mais bem-sucedidos, os mais vendidos, os que caíram na boca do povo em 2019, você deve visitar a página da Amazon, mais vendidos do ano, tá aqui embaixo na descrição. Eu acho muito legal, eu também sempre fico muito curiosa para saber quais foram os livros mais vendidos do ano. Tem muita coisa boa lá também. Eu fico bem feliz de ver alguns livros realmente legais, principalmente na parte de ficção, assim, tão bem colocados, sendo tão bem vendidos. É sinal que existe alguma esperança no mundo, né? Dá uma olhadinha lá embaixo na descrição, caso você tenha essa curiosidade. E agora, sem mais delongas, vamos à distribuição dos nossos troféus, só que eu vou trocar de cenário. Na verdade, eu vou lá pra trás, é que eu não quero que vocês vejam essa pilha atrás de mim, porque eu vou ser obrigada agora a puxar livro de cima, de baixo, vai virar uma bagunça isso daqui, e eu também não quero estragar a surpresa de vocês, e assim vocês vão descobrir quais são os livros que vão ganhar troféu agora. Enquanto eu me arrumo, vamos assistir pela última vez em 2019 a nossa tradicional vinheta que tem uma musiquinha que vocês gostam de dizer que parece o Globo Rural. Vamos assistir a nossa vinheta. Pronto, estamos de volta e vamos começar a distribuição dos nossos troféus. O primeiro troféu que eu vou entregar é o troféu Lançamento 2019, que vai ser entregue ao melhor livro, na minha opinião, o melhor livro de todos, distribuídos ao longo desse ano pelo Clube Intrínsecos. Vocês conhecem a minha parceria com o Clube Intrínsecos. Ele é um clube de assinaturas especializado em lançamentos e ao longo desse ano eu fiz a leitura de vários livros, no total foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros do Clube Intrínsecos e o meu favorito, de longe, sem a menor dúvida, foi esse daqui, o livro Pátria, do Fernando Aramburu. Já foi publicado nas livrarias, ele tem essa capa comercial aqui, então caso você não seja assinante, não tem problema, já está disponível para você comprar em qualquer livraria. E se você for do tipo que gosta de dramas familiares como eu gosto, que você gosta de atravessar décadas da história de uma mesma família e você gosta de misturar essas histórias íntimas e familiares com histórias de países, de conflitos e governos, você vai simplesmente pirar nesse livro. Eu li enquanto eu estava me recuperando da cirurgia que eu fiz na tireoide, ó, esse ano. Vocês veem a cicatriz aqui. Ele fez os meus dias de convalescência ficarem muito melhores. Ele conta a história de duas famílias que vivem no País Basco, que é uma região semi-independente que fica dentro da Espanha e que ao longo do século XX viveu conflitos gravíssimos por causa dos movimentos separatistas que queriam tornar o País Basco independente da Espanha e provocavam atentados terríveis. E esse livro trata dessas décadas de conflito, examinando a vida desses dois clãs familiares, de pequenas famílias humildes, né? Quando eu falo clã, parece que é gente rica, tal. Não, é gente simples, mas com muita grandeza, muito orgulho, muita nobreza de alma, de espírito, enfim, vale a pena conhecer. Outro livro que também vem de um país meio inusitado, mas que também vale a pena vocês conhecerem, é o livro que vai ganhar o troféu Surpresa Literária de 2019. Eu tô falando de um livro que você, eu tenho certeza, não ouviu falar, a menos que você tenha assistido a minha resenha, de um autor que eu também sei que você não ouviu falar, mas que você deve conhecer para você ficar chocado sobre como tudo que acontece aqui é absurdamente atual. É O Garoto do Rickshaw, de um autor chinês chamado Lao She, que conta a história de um rapaz que puxava rickshaw. Nunca ouvi falar de rickshaw, Isa. O que é isso? Rickshaw é uma espécie de táxi que existia antigamente, principalmente nos países asiáticos, que eram puxados por gente. Ao invés de ter um burro puxando, tinha um ser humano puxando. E aquilo era o Uber das grandes cidades chinesas, indianas, das cidades do sudeste asiático. Aquilo ali é o principal meio de transporte. E assim como eles vendem hoje em dia para os motoristas de Uber, os entregadores de Rappi, de iFood,
iFood, de Uber Eats, vendem aquela ideia de que você vai ser o seu próprio patrão, você vai trabalhar enquanto os outros dormem e você vai enriquecer porque você tem força de vontade. Da mesma maneira, existia essa ilusão para os puxadores de rickshaw de que eles trabalhando muito e dando duro, eles iam um dia conseguir a independência financeira, iam conseguir ficar ricos. É exatamente isso que acontece com o nosso protagonista, um rapaz chamado Xiang Zi. Essa vai ser a ilusão que o nosso protagonista vai comprar e vai, a duras penas, tentar chegar lá, tentar virar um self-made man chinês. Isso lá pela década de 1920, 1930, na cidade de Pequim, lá na China. Muito antes da China ser esse país moderno que a gente conhece hoje. Esse livro foi a grande surpresa de 2019. Eu só li porque eu precisava de um livro da China para completar o meu projeto Ásia, que eu fiz lá pelo mês de fevereiro, março, mais ou menos. E, bom, não tinha nenhum outro livro da China para ler. Eu li esse daqui, que foi a editora Estação Liberdade que tinha me enviado. E a minha surpresa, ela se expandia a cada capítulo, a cada página. É um livro muito legal, muito bem contado, uma aventura que me lembrou o ritmo dos acontecimentos das histórias de Charles Dickens. Depois eu descobri que o Lao She é considerado o Dickens chinês. Então não é à toa que eu gostei tanto assim. Esse vai ser o livro vencedor do troféu Surpresa de 2019. Vamos agora à nossa próxima categoria. É o troféu Soco no Estômago. Eu gosto de dar esse troféu porque todos os anos eu sempre leio alguns livros que me deixam deprimida, de tão pesados e de tão exasperantes que eles são, e esses livros, ao mesmo tempo que me pesam e me consomem, eles também me alimentam. Eu sinto necessidade de ler esses livros, como os escritos pelo Dostoiévski, por exemplo, ou pelo Franz Kafka. E esse ano, o livro que vai ganhar esse prêmio Soco no Estômago é um livro que eu li recentemente e que me lembrou, em certa medida, esses outros autores que eu mencionei, especialmente o Dostoiévski em Crime e Castigo. Eu tô falando de Angústia, do Graciliano Ramos. A gente tá falando aqui de uma narrativa de um homem absolutamente atormentado, em crise com a sua própria identidade. Ele vai viver um conflito amoroso, um amor não correspondido, e vai começar a se sentir inclinado a cometer um crime terrível. Uma leitura difícil, um mergulho pela alma de um homem que está sofrendo e que está dividido e que está angustiado. Esse livro eu realmente nunca mais vou me esquecer, e ele só fez crescer ainda mais minha admiração por esse grande autor brasileiro que é Graciliano Ramos. Ele é um dos meus autores brasileiros prediletos. É por isso que esse livro, com muito orgulho, está ganhando o troféu Soco no Estômago. Eu tenho certeza que o Graciliano aprovaria. E a nossa próxima categoria é aquele troféu que eu dou pro livro que mais tempo eu levei para ler, que mais demorado foi o processo de leitura. Não que eu não tenha gostado do livro por causa disso, mas é que tem alguns livros que a gente até enjoa de ver eles ali na nossa cabeceira, de tanto tempo que eles ficam nos acompanhando. O livro que vai ganhar o troféu Eternidade Literária em 2019 é Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que também foi uma das melhores leituras do ano. Não me entendam mal, não é porque o livro demorou uma eternidade para ler que eu não tenha gostado muito, muito pelo contrário. No final do primeiro semestre eu fiz um vídeo, inclusive elegendo esse livro como o melhor livro de todos que eu tinha lido no primeiro semestre, porque de fato eu adorei. É uma protagonista, a Jane, muito adorável, muito humana, muito que dá muita vontade de torcer por ela, inteligente. E o livro tem uma questão de duplicidade interessante. Nessa capa, na verdade, ela revela o segredo do livro, mas só entende quem leu. Eu gosto dessa duplicidade, desse lado santa e desse lado doida que o livro explora muito bem. E embora tenha sido uma das minhas melhores leituras de 2019, olha, foi difícil, porque esse livro tem mais de 500 páginas, diferentemente do Pátria, que tem 500 páginas também, eu li com muito mais facilidade. Esse daqui foi custoso, demorou muitas semanas, e eu vou lendo vários livros ao mesmo tempo, por isso esse livro demorou mais tempo ainda. Ele ficou do meu lado, na minha cabeceira da cama, durante, muitos e muitos dias. Agora, outro livro longo, que não vale tanto a pena assim, pelo menos não valeu
na minha opinião, foi o último livro que eu resenhei agora em 2019, que, puxa, eu tava criando uma expectativa tão maravilhosa, principalmente depois que eu assisti ao trailer do filme, que vai ser lançado agora em janeiro, né, Adoráveis Mulheres. Eu fiquei tão entusiasmada para ler essa obra, e quando eu fui ler, não era o que eu imaginava. É por isso que ele vai ganhar o troféu Decepção Literária de 2019, Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que é um grande clássico da literatura, é um livro especial para muitas pessoas. Há quem goste muito do tom adocicado, meigo, comportado, do clima aconchegante, da maneira como ele nos abraça. Tem gente que se sente reconfortado ao ler essa obra, e é um livro, independente de qualquer coisa, muito importante na história da literatura. É um livro que inspirou outras autoras a escreverem também. Então ele é um livro com muitas qualidades, mas para mim ele foi um livro decepcionante porque ele não tem muita ação, ele se passa no ambiente doméstico, ele é muito moralista, ele tem muitas lições de virtude e comportamento. Ele me pareceu mais um manual de comportamento para moças do que um romance com vicissitudes, conflitos, problemas, desafios a serem enfrentados. As tramas românticas também, elas são pouco envolventes. Por ser tão perfeitinho, por ser tão bem comportado, ele me deu sono. Me deu sono e foi uma grande decepção. Eu tava imaginando uma coisa picante, cheia de ironia, cheia de subtextos e críticas mordazes, porém elegantes. Esse tipo de coisa que a gente vê na Jane Austen, por exemplo, uma autora até mais antiga que a Louisa May Alcott, e não tem absolutamente nada a ver. Eu sou muito fã da Jane Austen, descobri que não sou tão fã assim da Louisa May Alcott. E nós vamos agora nos aproximando do final da nossa premiação. O penúltimo troféu que eu quero distribuir é o troféu Livro Cabeça, que eu gosto de dar para aqueles livros que foram desafiadores para mim e que, ao serem concluídos, me fizeram me sentir muito bem comigo mesma, porque, bom, quem lê um livro difícil até o final, entendendo, sabe o quanto que isso é prazeroso, né? Por mais que seja cansativo, que exija concentração, o prazer que a gente tira depois daquilo é difícil de descrever. Eu tenho 3 livros fortes candidatos ao troféu Livro Cabeça. O primeiro deles é o Budapeste, do Chico Buarque. Eu li esse livro logo depois do anúncio do Prêmio Camões para o Chico, agora em 2019, o prêmio mais importante da língua portuguesa. Eu me dei conta que eu nunca tinha lido nada dele, então resolvi ler Budapeste. Ela se passa, né, como é óbvio, em Budapeste, a capital da Hungria, mas também ela se passa no Rio de Janeiro. Ela tem um protagonista que tem uma vida que se passa nessas duas cidades, e ela é uma investigação sobre a língua húngara, inclusive, todas as possibilidades da língua e da linguagem. É um livro difícil, mas ele não vai ganhar o prêmio porque ele não tem uma história assim tão envolvente. É diferente dos nossos outros 2 concorrentes. O Silêncio, do Shusaku Endo é o livro japonês que eu li no meu projeto Ásia. Ele conta a história absolutamente desconhecida por mim das missões jesuíticas que aconteceram no Japão lá pelos séculos 16 e 17. Eu não sabia, talvez você não soubesse também, que vários padres portugueses, espanhóis e italianos foram ao Japão durante esses séculos tentar catequizar a população local, assim como eles estavam fazendo aqui nas Américas. E esse livro reflete sobre fé, religião, sobre filosofia, sobre a existência de Deus. É um livro difícil, pesado e emocionante. Foi um livro difícil de ler, mas que valeu a pena, embora eu mesma não seja uma pessoa lá muito religiosa. E por fim, o terceiro candidato, eu fiquei entre esses 3, mas o que acabou pendendo mais para mim e o que acabou sendo o vencedor desse troféu Livro Cabeça em 2019 é O Deserto dos Tártaros, do italiano Dino Buzzati, que tem uma história prosaica. É a história de um homem que vai servir como soldado numa fortaleza nos confins do país, uma fortaleza que fica num deserto e que dá vista para o território dos tártaros, um povo qualquer, né, inventado pelo autor, e que passa a vida inteira esperando a guerra começar, mas a guerra nunca começa. Eu não estava gostando do livro até quase o finalzinho. Quando chegou no fim,
e o protagonista ele se confronta com seu destino. Eu fiquei arrepiada de um jeito, mas de um jeito que eu voltei do começo e resolvi reler várias partes e tudo de repente fez um outro sentido. É um livro que fala sobre a existência, que reflete sobre a nossa presença no planeta, o nosso propósito e a maneira como nós encaramos a morte. Ou seja, é um livro puramente filosófico, uma narrativa filosófica. Eu gosto muito disso. Se você gosta de obras como O Estrangeiro, do Camus, por exemplo, é bem capaz que O Deserto dos Tártaros seja o tipo de livro que vá se tornar inesquecível para você também. É por isso que ele venceu o troféu Livro Cabeça de 2019. E agora, para fechar a nossa retrospectiva de 2019, eu vou premiar aquele livro que eu gostei tanto, mas eu gostei tanto, que vai entrar para a história da minha vida e que eu tenho certeza eu não vou esquecer jamais. Foi muito difícil chegar a uma conclusão, mas no final eu cheguei a 3 finalistas, que a princípio, bom, 2 deles pareciam bem próximos, o terceiro parecia que não tinha nada a ver, mas parando para pensar, até que eles têm uma familiaridade. Em primeiro lugar, os 2 livros latino-americanos, esses realmente eles são bem próximos, são 2 obras de realismo mágico latino-americano, que eu adorei ter lido esse ano. A gente tem aqui Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques, uma história que se passa na cidade de Cartagena de Índias, lá na Colômbia, mais ou menos no século XVIII, e fala sobre o exorcismo de uma menina que acreditavam estar possuída por demônios e que vai viver uma bela história de amor, mesmo aprisionada dentro de um convento, passando por um horrível processo de exorcismo. Também nós temos Pedro Páramo, do Juan Rulfo, uma obra que eu conheci só porque agora em 2019 eu viajei até o México e eu comprei essa edição que é mexicana e descobri lá no México que esse é o grande romance mexicano, é o livro mais importante, então eu me senti na obrigação de ler e valeu muito a pena. É uma história que fala sobre um povoado fantasma, ou melhor, um povoado abandonado, porém habitado pelos fantasmas dos seus antigos moradores, todos eles de alguma maneira vitimados pela crueldade do grande senhor de terras da região, o Pedro Páramo. Esses 2 livros eu reconheço, eles são bastante próximos e vocês sabem, eu gosto muito do realismo mágico latino-americano, não é à toa que esses 2 livros estão concorrendo. Mas eu também eu fiquei muito na dúvida se eu devia escolher como livro da vida, o melhor do ano, O Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Ele parece muito diferente, afinal, ele não é latino-americano, ele é norte-americano. O Neil Gaiman é nascido na Inglaterra, eu sei, mas ele adotou os Estados Unidos. Nesse livro ele faz uma grande declaração de amor à cultura norte-americana, estadunidense, e ele mistura cenas da vida real, aspectos da cultura americana atual do presente com as divindades de todos os imigrantes que um dia vieram para os Estados Unidos e ajudaram a construir aquele país. Essas divindades ganham vida e se tornam pessoas que convivem na rua. Nós temos deuses japoneses, deuses nórdicos, deuses russos, todos eles convivem. E é muito interessante a maneira como ele mistura modernidade com tradição dessas mitologias tão antigas. Esse livro, ele não é um realismo mágico no sentido clássico, mas correndo o risco de falar alguma bobagem, eu diria que esse livro também é um exemplo de realismo mágico. Eu não sou estudiosa de literatura mesmo, eu não estou fazendo mestrado, eu não fiz letras, eu sou só uma jornalista, uma leitora que gosta muito de ler, por isso, a minha percepção de leitora, esse livro também traz a realidade com um olhar mágico, surreal, e que acaba expandindo a nossa noção de realidade. É muito bacana também. Eu tô entre esses 3, gente. Foram livros que definitivamente me marcaram esse ano, foram os mais legais, mas depois de muito pensar, e olha só, eu achei que isso nunca ia acontecer. Eu sou meio implicante com a cultura norte-americana, mas depois de muito pensar, eu defini que não tinha como. O livro que mais me marcou, que mais me fez viajar, que mais me surpreendeu em 2019
foi Deuses Americanos. Esse livro foi realmente assim, de tirar o chapéu. Vai ganhar o prêmio Troféu da Vida de 2019. Se você também é fã desse livro, se você gostou da minha resenha, muita gente gostou da minha resenha porque eu fiz ainda uma relação com um deus brasileiro esquecido, o Anhangá, que poderia ser personagem dessa obra. Quem assistiu essa resenha gostou muito. Se você também curtiu, se você gostou da minha escolha, comente aqui embaixo. Quero ver os comentários de vocês sobre as minhas escolhas, os meus troféus. Se vocês quiserem dar também os troféus de vocês, estão super convidados. Usem aqui o campo dos comentários. Eu também vou recordar que esses livros selecionados também vão estar aqui embaixo na descrição. Eu reuni todos eles numa wishlist, numa lista de desejos que a Amazon permite que a gente faça. Reuni todos eles lá, caso você queira ver quanto que eles custam e tudo mais. Tá tudo aqui embaixo, o link dessa lista aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo pra vocês, muito obrigada por terem me acompanhado em 2019. Desejo a todos um excelente Natal e um ano novo ainda melhor. Esse ano foi suado, foi trabalhoso, parece que ele não ia acabar nunca, mas agora já está chegando ao final. Eu espero que 2020 seja tão produtivo, tão maravilhoso quanto 2019. Um beijo para todo mundo, a gente se vê o quanto antes, não se preocupem, eu não vou abandonar vocês, fiquem sossegados. Até mais, gente!